Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça mais uma vez aqui nesta casa, com muita alegria por estar junto com vocês, junto com os benfeitores espirituais, que são os coordenadores aqui desta casa. E para nós é uma alegria retornarmos. Nós damos boa noite também ao Wayne. Eu estava lembrando dele lá em casa hoje, na hora que eu tomei banho, que eu estava me arrumando, eu falei assim, eu não posso esquecer o Wayne. Viu, Wayne? Volta e meia eu pergunto, como é que é o seu nome mesmo? Né? Porque mas agora eu não esqueci. É um prazer estarmos junto com você, Wayne, com todos os nossos irmãos que estão à distância e irão acompanhar esses comentários que vamos fazer aqui nesta noite. A Vilma fez um preâmbulo do assunto muito a propósito, por causa do papel da família na transição planetária. Mas muita gente pergunta, o que é isso de transição planetária? A gente só vê espírita falar na transição planetária. A gente não vê outras religiões falar nisso, né? Então, eu tive o cuidado de pesquisar para trazer. Primeiro, o conceito de transição planetária. E olha o que achamos. A transição planetária é um conceito da doutrina espírita, que descreve a mudança evolutiva da Terra, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É um processo lento, gradual e impostergável de transformação moral, espiritual e física, onde o bem passará a prevalecer sobre o mal. Então é uma coisa que quem está acostumado a estudar a doutrina espírita já sabe de antemão, né, Célia? A gente já sabe desde muito tempo. Mas e as pessoas que não têm conhecimento estão vendo aí, né? Volta e meia, transição planetária, transição, mas o que é isso? Então está aqui o conceito, né? E aí diz o seguinte, quais os principais aspectos da transição planetária? A finalidade, elevar o padrão vibratório do planeta e da humanidade, purificando a Terra. Sintomas, aumento de conflitos. Olha que interessante. Muita gente, isso eu ouvi de uma pessoa que chegou a estudar o Livro dos Espíritos comigo. Um tempo, já desencarnou essa pessoa, ele foi meu companheiro quando eu estudava, já no final do estudo do Livro dos Espíritos, ele foi meu companheiro pouco tempo com o nosso coordenador, e depois foi quando eu estava coordenando o estudo do Livro dos Espíritos. Ele falava, não, o mundo está andando para trás, olha que as barbaridades que a gente encontra. Então, sintomas, aumento de conflitos, desastres naturais mais frequentes, conscientização coletiva e maior busca pelo autoconhecimento. A gente nunca viu tanto a ciência da psicologia voltada para a transformação da humanidade como agora. A gente observa que mesmo de lá para cá, a espiritualidade trabalhando nisso. A coleção Joana de Ângeles, que trabalha desde o livro O Homem Integral até o último, que eu não lembro o nome. Você lembra, Célio? Não, também, né? São vários livros da coleção psicológica de Joana de Ângeles. Hamed tem vários livros também, todos voltados para esse autoconhecimento, autodescobrimento, para essa transformação da humanidade. Mudança de espíritos. Espíritos refratários ao amor e à evolução serão transferidos para mundos menos evoluídos, enquanto a Terra receberá espíritos mais evoluídos. O que fazer? Focar na reforma íntima, praticar o amor, o perdão, a solidariedade e o autoconhecimento. Contexto, não é uma data única. Vocês lembram quando falava lá, o mundo vai acabar no ano 2000?
Eu cheguei, quando eu tinha meus 15 anos, eu cheguei a fazer a conta quantos anos eu ia ter. No ano 2000, eu não me conformava com a história do mundo acabar no ano 2000. Falei, eu vou estar só com 41 anos? Não pode. Que é isso? Falei, mas gente, né? Por quê? Porque a vida é maravilhosa e quem gosta de viver, pensar no mundo acabar, dava um certo desespero, né? Então, a gente vê, ó, não é uma data única, mas um processo iniciado por volta do final do século XVIII, intensificando-se na era moderna. Olha só, sinônimos e termos relacionados aqui, né? Regeneração da humanidade, nova era, evolução espiritual terrestre, mudança vibracional. Então, a gente observa aqui o quanto nós estamos amparados. Deixa eu olhar o que é outra coisa aqui. O quanto nós estamos amparados pela misericórdia divina, que traz para nós as oportunidades infinitas para a transformação da humanidade. Pensar no mundo acabar, hoje eu sei e vejo que contradiz tudo que nós conhecemos de Deus, porque Deus não constrói nada para destruir, mas sim para transformar. E aí, quando eu já na idade, né, madureza, que eu fui estudar o Livro dos Espíritos, estudando as leis morais, foi a compreensão, através das leis morais, começando lá com a lei de adoração, e aí vem lei de destruição, aquela coisa a gente estuda no Livro dos Espíritos, não existe destruição, existe transformação, modificações, né? Então a gente vai observando tudo isso. E aí, por que a importância da família na transição planetária? É porque, como disse a Vilma, é na família, é lá no cadinho redentor do lar que nós encontramos todos os recursos para essa transformação ocorrer. É lá no lar que a gente encontra os subsídios que vai propiciar ao ser humano fazer realmente a transformação do planeta através da transformação do ser. Porque não é dizer que a Terra é que vai modificar por modificar, igual a gente acreditava que iria acabar. Não, é a transformação através dos seres. E a gente observa que essa transformação, igual eu li ali, ela é física também. Hoje a gente observa na Terra uma mudança muito grande do clima, por exemplo, do meio ambiente. A gente observa as pessoas, por exemplo, vou colocar eu tenho uma resistência fraquinha com o calor, e está só aumentando o calor da Terra, né? Eu acho insuportável o clima muito quente, muito desconfortável. E isso, as pessoas estão ficando assim, sabe? Porque eu me lembro que quando eu vim morar em Goiânia, eu já estava com 21 para 22 anos, como fazia frio ainda. O bairro que eu moro, você lembra, Beto, que a gente ficava sentado no meio-fio, esquentando de tanto frio que fazia lá, né? Fazia muito frio, ventava gostoso, né? E aquele frio, hoje a gente não vê isso mais. Aqui em Goiânia é difícil fazer frio, né? E as pessoas vão mudando também, porque a gente vai envelhecendo, a temperatura do nosso corpo também modifica, é a transformação do lado físico, né? A gente vai ficando menos resistente com o calor, salvo algumas pessoas que continuam sentindo um frio de doer. Tem pessoas, principalmente se for magrinha. A Vilma, a Silvia, a outra ali. Eu conheço pessoas que se for magrinha, então... Você também está com... Ah lá, de blusa. A outra ali foi para o cantinho, porque, ai, por que eu não vim de jaqueta? Porque eu estou morrendo de frio. Eu falei, tá uma maravilha, gente, aqui dentro. E para mim que estou aqui, eu já estou começando a sentir calor. Vocês que estão aí, não. Mas para mim que estou aqui falando, movimentando, eu estou começando a sentir calor, para ver como que é interessante isso, né?
Mas então, a gente falar dessas mudanças, por que precisa, então, esse sentido? Pode ficar tranquila, viu, Vilma? Pode ficar tranquila. Ah, tá. Então, eu peguei primeiro para falar sobre, entrar no assunto família, o livro dos Espíritos, da lei de sociedade. É a sexta lei moral, lei divina ou natural. Na pergunta 773, Kardec perguntou aos espíritos: por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? E a espiritualidade respondeu a Kardec que o sentido de mãe, de pais entre os animais, cessa assim que o rebento não precisa mais de cuidados, certo? Que é por instinto somente. Então a gente vê que uma mãe animal, apesar que nós somos também, porém racionais, mas entre os irracionais, uma mãe cuida do seu filho tão logo ele possa se virar. Pode se virar, cair no mundo, né? A mãe já acessa aquele cuidado. Eu me lembro que teve uma cachorrinha lá em casa uma vez, eu tinha quase que bater nela para ela dar de mamar para os cachorrinhos, porque ela recusava já. Ela não queria mais dar de mamar. Por quê? Porque os cachorrinhos já estavam grandinhos, já podendo, né? Ela começou a fugir mesmo dos cachorrinhos. Eu tinha que pegar ela e ela foi ficando muito magra, sabe? Quer dizer, já estava sendo muito para aquela mãe, né? Ao contrário da mãe humana, né? Que acha que, ilusão, que acha que tem obrigação com o filho até a morte. Não é assim. Não é assim. O doutor Humberto Ferreira, que foi presidente da Federação Espírita, hoje já desencarnado, doutor Humberto falava, ele era psiquiatra, a obrigação da mãe e do pai cessa para com o filho aos 18 anos. O que conseguir fazer tem que ser até os 18 anos. Dos 18 anos em diante, tem que esperar frutificar. Então, primeiro, os pais lançam a semente. Aí espera florescer, germinar e florescer. Chegou uma pessoa, tá aberta ali, né? Parece que chegou. Aí tem que esperar, então, que essa semente germine e floresça. E depois frutifique. Só que o ser humano tem uma ilusão muito grande, principalmente a mãe. Acha que tem obrigação com o filho até o filho estar velho. Ou, não é? É lógico que a preocupação dos pais amorosos não cessam. É claro que não. É de nós, é do ser humano. Mas tentar ficar resolvendo o problema de filhos já adultos, não. Não pode ser assim. Isso é até contrário à lei de Deus. Por quê? Porque nós precisamos deixar nossos filhos crescerem. E um filho só cresce e amadurece se ele tiver autonomia. E de que jeito que um filho vai ter autonomia? Sem pai e mãe ficar acolhendo nos erros, que é comum a gente ver. Pai e mãe achar que tem que acolher em todos os erros dos filhos. E não é dessa maneira, né? Então, na pergunta 773, isso. Já na 774, Kardec perguntou: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? E a espiritualidade respondeu. A espiritualidade respondeu: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querem identificá-lo com estes? Ou seja, o ser humano é diferente, porque o nosso destino é diferente. O nosso destino é a evolução do espírito. E precisa, então,
do Instituto Família para que se processe o desenvolvimento adequado de um espírito. É preciso desse cadinho do lar para o amadurecimento desse espírito. Então, isso, a espiritualidade respondeu a Kardec. E aí, Kardec, para fechar isso aqui, Kardec perguntou da 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a espiritualidade foi objetiva, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, uma volta, um arraigar potente mesmo do egoísmo. A gente vive combatendo o egoísmo, porque é da lei de Deus combater o orgulho e o egoísmo. No entanto, acabar com o Instituto da Família é voltar o sentimento do egoísmo na sua totalidade. E é isso que nós não podemos fazer, deixar que aconteça, né? Tem um outro livro que fala também, hoje nós vamos trabalhar em cima disso, tá? Leituras, pequenos trechos, mas tem que ser para trazer. No livro O Consolador, de Emmanuel, na pergunta também de perguntas e respostas, na pergunta 175, que fala sobre afeições. Pergunta, o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? E Emmanuel respondeu, o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor fundidos nas experiências de outras eras. Até aí tudo muito bonitinho. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas da mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito. Então, por esses dois textos que nós lemos aqui, até aqui, dessas perguntas de O Livro dos Espíritos e de O Consolador, a gente vê a responsabilidade da família. E, infelizmente, na pergunta 775, né, lá do Livro dos Espíritos, que fala da recrudescência do egoísmo, caso acabe com os laços de família, o que nós estamos vendo hoje? A gente não vê mais os lares como nós víamos no passado. A gente não vê mais aquela família que se constitui com vistas a trabalhar pelos seus filhos. Nos primeiros obstáculos existem uniões, casamentos pomposos muitas vezes, que não chega a durar um ano. E aí a gente fica pensando, aonde está o erro? Na terça-feira, a gente estudando sobre o Livro dos Espíritos, num grupo que eu participo lá do Paraná, a gente ainda falou sobre os tipos de casamento que nós temos na Terra. Então, nós temos os casamentos acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentais.
Na Terra, hoje, e de longo tempo já preponderam os casamentos provacionais e sacrificiais. Estão sempre em provação e em expiação. E se constitui aí em provas e sacrifícios dos dois lados, quando ambos abraçam o compromisso da família. Porque quando não abraça, os primeiros obstáculos, não, tem divórcio agora, estou fora. Não é? E muitas vezes esquece do compromisso com os pequenos que vieram, né? É lógico que entre um casal que não exista harmonia, talvez seja bem mais saudável para os filhos uma separação. Mas, e o esforço que tem que fazer primeiro? Né? Na tentativa de fazer dar certo. Há pouco tempo eu assisti uma entrevista daquele ator, Márcio Garcia. Ele está casado já há muitos anos, com a mesma mulher, Andréia Santa Rosa. Há muitos anos eles estão casados, né? O filho mais velho dele já está fazendo faculdade, o caçula já está beirando os 15 anos, se eu não me engano. E eu assisti uma entrevista dele, onde foi perguntado para ele: vocês parecem, você, Andréia, parece ser um casal de muita harmonia, onde vivem muito bem. Qual a receita? Ele falou: não pense em vocês, que a gente não briga, que a gente briga. A gente discute, como qualquer outro casal. Eu estou falando desse casal por causa da fama. Porque a gente não conhece a individualidade de cada um. Eu não sei da casa do Célio, não sei da casa do Beto, não sei da casa dos outros de vocês. Não sei. Mas de uma pessoa famosa, aí vem a mídia, né? Aí ele pegou e falou: não pense em vocês, a gente briga, a gente discute. Mas depois a gente senta e vamos aparar as arestas. O espírita gosta desse termo, né? Aparar as arestas. Falou: a gente senta e vai discutir o que nós podemos modificar, o que está acontecendo, o que é que estamos fazendo, por que é que nós estamos discutindo, estamos brigando, né? Só que não fazem isso, gente. A maioria não faz. A maioria das famílias hoje são lares disfuncionais. Muito triste. Naquele grupo que eu trabalho, que você sabe, Vilma, chegam casos, gente, dolorosíssimos para o nosso grupo da saúde integral. Casos de lares que a gente não sabe nem como ajudar. Mas a gente tem lidado com um caso que, para mim, tem sido um exemplo muito grande. Um casal jovem adotou 3 crianças irmãos, um menino e 2 meninas. Eu não tenho certeza se são órfãos ou se são filhos de toxicômanos. Mas se eu não me engano, são órfãos. Esse casal adotou essas 3 crianças. E tem sido uma luta, porque é um lar disfuncional por causa das crianças. Por causa do compromisso espiritual. Sabe? Dificuldades terríveis, principalmente do menino. Então a gente observa que Deus permite a reunião de famílias de variados matizes. Esse casal, eu não sei se tem filho biológico, mas adotou 3 crianças, irmãos, que estão ali na luta, tratamento psicológico, tratamento espiritual com essas 2 crianças, e a mãe vai toda segunda-feira com as crianças para o tratamento. É um lar disfuncional, mas que está lutando para ter harmonia. Mas e o que é a maioria? São lares disfuncionais que as pessoas não estão nem um pouco preocupadas.
E aí, o que isso pesa para a transição planetária? Tem um peso muito grande, porque se a transição planetária é a transformação do planeta através de seus habitantes, como que faz com esses lares onde não existe harmonia? Onde não existe o esforço em passar para essas crianças, em preparar esses espíritos para o amanhã? É uma situação muito séria. Quando a Vilma colocou que os jovens, as crianças, os jovens, não querem mais vir para o centro espírita, muitas religiões estão passando por isso. Por quê? Porque não se ensina lá no lar também o que ensinavam para nós. A ideia de Deus, não é? Passar aquela ideia de Deus, de um Pai supremo, que deve ser amado e respeitado. Eu já cheguei a ouvir de pessoa, não, quando crescer, escolhe se quiser ter uma religião. Estou preocupado com isso, não. E aí a gente pergunta, isso é o papel de um cristão na Terra? Se Jesus veio, deu o exemplo de como a gente deve fazer, no sentido de conhecer o Pai Celestial, então são situações que nós devemos refletir muito e procurar auxiliar, porque, por exemplo, a maioria de nós temos família. O que eu posso fazer para ajudar a minha família? Ah, mas eu já estou idosa, eu não tenho mais filhos em desenvolvimento, mas tem netos. Então tenta passar com seus netos essa ideia. Faça esse trabalho. Fez com seus filhos? Ah, deixei a desejar. Então faça agora com os netos, né? A gente pode fazer isso, a gente consegue fazer. É lógico que vai estar sempre subordinado àquilo que estiver sendo ensinado lá no lar com os pais. Porque quem tem voz mais ativa junto aos filhos são os pais. E nós precisamos desenvolver, então, essa confiança de fazer com que nossos netos, nossos sobrinhos, vejam em nós um amigo, uma amiga, com quem possa contar. E mesmo assim, gente, não existe garantia de que vai ter sucesso. Porque a gente jamais pode esquecer que o nosso papel nós devemos fazer, mas nós não sabemos que tipo de espírito está ali encarnado. Pode ser um espírito, como disse ali, o lugar de dores e de aflições. Pode ser um resgate que tenha vindo fazer, onde existe uma inimizade a ser superada. E o espírito não vai aceitar o conselho, a orientação. Porque quando a gente vem para cá, vem com o véu do esquecimento, né? E aí pode ser que um passado obscuro, como disse aqui na leitura, vá falar mais forte daquele espírito e ele não vai usar bem a sua liberdade de escolher da forma adequada. Então a gente não pode jamais esquecer disso. Mas que a gente possa fazer a nossa parte. Porque nós estamos, principalmente nós que nos encontramos aqui nesse salão agora, eu acredito que todos são espíritas. E não é a primeira vez que eu vejo essas carinhas por aqui, é porque, de certo, gosta do espiritismo e talvez já seja um espírito. Para nós, que a gente possa pensar no que a gente pode fazer, como fazer, sem desistir, sem desanimar, e lembrar que, para nós espíritas, quando a gente não tem condição de ajudar efetivamente numa situação, resta para nós um recurso: a prece.
a vibração, envolvendo aqueles que queiramos beneficiar. E isso é muito importante, é muito sério. Então, que a gente possa refletir sobre isso, e de alguns anos para cá, nós temos ouvido falar muito nos meios espiritualistas, não vou dizer propriamente no espiritismo. No espiritismo também se fala, que eu ouvi isso a primeira vez foi em palestra espírita, mas é de cunho mais espiritualista, que vieram de um tempo para cá, para a Terra, crianças índigo, crianças cristais. Aí eu tive o cuidado de pesquisar, será que veio mais algum tipo? E encontrei. Nós temos crianças índigo, crianças cristais, crianças arco-íris, essa aí eu também já tive visto falar. Agora as outras duas não, são 5 tipos. Crianças diamante e crianças douradas. Aí, olha só o que é que eu achei aqui. Crianças índigo e crianças cristal são conceitos espiritualistas que descrevem novas gerações de crianças com dons especiais, alta sensibilidade e propósito evolutivo. Índigos têm a aura azul, são vistos como guerreiros, que quebram sistemas obsoletos, quer dizer, antiquados, enquanto os cristais têm a aura cristalina, são seres amorosos, focados na paz e na cura. Eu nunca tinha ouvido falar a descrição disso aqui. Já os outros, vamos lá. Aí nós temos aqui, as crianças arco-íris vieram depois, seguidas pelas diamante e douradas. Elas representam níveis ainda mais elevados de sensibilidade, cura, paz e consciência planetária, muitas vezes nascendo como filhos das gerações anteriores. Aí fala, as crianças arco-íris, como já falou ali primeiro na índigo e na cristal, agora a criança arco-íris começaram a nascer com maior frequência após o ano de 2005 a 2010. Diferenciam-se por ter a aura com as 7 cores dos chakras, sendo extremamente sensíveis e focadas na cura. As crianças diamante e douradas, vistas como vibrações ainda mais sutis e elevadas, representando uma conexão profunda com a energia divina e a capacidade de harmonizar ambientes. Características gerais: diferente dos índigos guerreiros, dos cristais pacificadores, estas novas gerações trazem uma energia de alegria de viver, harmonia, criatividade e pouca necessidade de confrontar padrões antigos, já que as gerações anteriores fizeram esse trabalho de base. Então, olha que coisa bonita a gente ver isso. Por que é que a gente vê tanta criança hoje bem dotada, né? Daquele jeito assim, fala, nossa, mas essa criança, olha a inteligência. Eu adoro quando aparece no programa não sei se vai continuar, porque modificou agora, o programa do Luciano Huck, das crianças especiais, os gênios, os pequenos gênios. Você também gostava, Silvio, de assistir? Também gosto de assistir. Porque, gente, ver aquelas crianças fazer conta, eu ficava embasbacada. Sinceramente. Né? De ver o raciocínio, a rapidez de raciocínio, a soletração de trás para frente. O que é aquilo, meu Deus? Crianças de 8 anos fazendo aquilo. Então eu ficava impressionada de assistir aquele negócio, sabe? Diversos níveis sociais. Né? Diversos níveis sociais, exatamente. Então a gente observa que essas crianças
índigo, cristais, arco-íris, diamante e douradas, veja a responsabilidade da família para com essas crianças. Se não tiver uma base familiar. E aí, como você bem citou, vários níveis sociais. Aí nasce numa família disfuncional, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, quando fala que o espírito influencia a matéria, mas que a matéria também influencia o espírito, o que pode acontecer? Ficar, vamos dizer assim, não perde. Aquilo que o espírito conquistou não perde, mas pode ficar estacionário, ao invés de evoluir. Então é muito séria a responsabilidade da família. E uma família não quer dizer mãe solo, como se fala, pai solo, como se fala. Em hipótese alguma. A gente está vendo aí uma discussão terrível, a respeito, por causa das mães trans, das mulheres trans. Então está uma discussão tremenda, porque muitos que são trans, discutindo e falando, somos mulheres, querem ser respeitados como mulher. Mas aqueles que têm noção realmente falam, não, mulher não é, porque não pode parir. Em hipótese alguma vai poder ser mãe. Pode ter feito uma cirurgia, pode ter feito, usar, por exemplo, ser uma mulher no contexto de olhar e falar, é uma mulher, mas biologicamente não é uma mulher. Então a gente tem que respeitar, mas temos que avaliar no sentido seguinte, a responsabilidade da família independe se são 2 homens, 2 mulheres ou homem e mulher, enquanto família. Isso tem que ser preservado. Tem que ser preservado e a gente tem que analisar, porque é muito melhor um lar que tenha filhos, 2 homens ou 2 mulheres, que seja um lar funcional, do que um homem e uma mulher, mas com um lar disfuncional também. Então, que a gente tem que refletir muito sobre isso. E se temos ainda a situação de estarmos com família em desenvolvimento, como está o meu lar? A gente refletir sobre isso e ver aquilo que nós podemos modificar se nós reconhecermos a disfuncionalidade no lar. O que eu posso modificar? O que eu posso fazer agora para mudar essa situação? Não é à toa que nesta casa está sendo criado o Departamento da Família, exatamente para ajudar a quantos buscarem a casa de oração, em busca do Departamento da Família, em busca de ajuda. Então, que a gente possa refletir sobre isso. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Esperamos ter contribuído com esses esclarecimentos. Agradecemos a todos os nossos irmãos que estão à distância, nos acompanhando. Muito obrigada. Muito obrigada, Wayne, por nos auxiliar. Obrigada a todos presentes, encarnados e desencarnados. Obrigada. Eu